Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Eu acredito que tem uns 45 dias ou mais que eu não apareço por aqui e tô passando, né, pra gente bater um papo sobre tudo que aconteceu, né? O que tem acontecido. Eu queria estar bem, né, pra vir aqui conversar com vocês, ter já uma posição mais ou menos, né, ter um norte das coisas para também conseguir compartilhar, porque eu não queria vir aqui assim ficar plantando dúvidas, que nem eu tinha noção do que estava acontecendo. Mas eu tô assim morrendo de saudade, né, de vocês. Tenho recebido muitas mensagens, né, muito carinho, e eu fico muito feliz, né, em saber que vocês estão sentindo a minha falta, porque eu também tô sentindo bastante falta de estar aqui, né? Bom, eu fiquei doente, né? Inicialmente eu até fiz alguns posts na comunidade para vocês, falando que eu havia pego Covid, e aí eu fiquei ruinzinha, graças a Deus eu não tive falta de ar, mas judiou de mim, né? Eu fiquei bem judiada, inflamou muito a minha garganta, assim, fechou minha garganta, eu tinha muita dor de ouvido também, e não podia entrar com um anti-inflamatório, né? Era só o paracetamol e dipirona. Então, isso que me fez, assim, mais mal, né? No decorrer aí dos dias. Então, eu fiquei quase 2 semaninhas, e aí eu terminou o meu isolamento no sábado. No domingo, minto, na sexta. Aí no domingo eu ainda recebi aqui a visita da minha filhada, né, com a família, com o Padre Júlio, que é muito amigo nosso aqui, todos eles, né? Foi muito bom recebê-los aqui em casa. Na segunda-feira eu fui trabalhar, isso lá atrás, tá, gente? Não é agora, não. Vocês viram que quando eu postei o último vídeo aqui no canal, eu gravei ele num domingo. E eu até comento no vídeo que o Cleiton tava com a garganta meio ruim, né, e tudo mais. E eu já estava com Covid no domingo. Nesse vídeo que eu postei, que foi o último, foi que eu tomei a terceira dose da vacina. E eu tomei já contaminada, eu não sabia. Mas, graças a Deus, só eu tive. O Cleiton e a mãe não tiveram. Então, aqui de casa, só eu tive. De sequela, assim, que eu fiquei foi um cansaço. Eu tenho bastante cansaço. Às vezes, alguma coisa que eu vou fazer, eu já canso mais. Agora, mesmo coloquei roupa na máquina e aí eu já canso mais. Enfim, voltando, né? Pro que aconteceu. E aí, eu fiquei bem ruinzinha nisso, né? De garganta. Eu tinha muita dor no corpo. No primeiro dia, que foi o dia que eu fui pro hospital, que eu fui trabalhar, né? Eu voltei, eu me perdendo, mas eu não vou fazer corte nesse vídeo. Eu voltei falando com o Cleiton no Viva Voz, porque eu trabalho em Campinas, moro em Dayatuba, e aí eu falei pra ele, eu vou dirigindo, porque não tinha outro jeito, mas eu colocava a mão no volante, eu sentia a minha mão doer, eu sentia a minha pele doer, gente, uma dor, assim, terrível. Mas passou a fase do Covid, eu falei, tá tudo certo. Na segunda eu fui trabalhar, cheguei em casa meio estranha, sabe, meio dolorida. Pra mim podia ser do Covid, porque no período que eu tava com Covid, eu menstruei e eu tomo medicação contínua por causa da adenomiose, então eu não tenho a menstruação. E pra mim, esse incômodo, né, essa dor, podia ser por causa disso. Já tinha acabado há dias, mas pra mim podia ser por isso. Na terça eu ia trabalhar, trabalhei em home. Fiquei o dia todo meio dolorida, meio chata. No final do dia eu fui buscar meu carro, que aí numa outra história eu conto pra vocês. Porque desde abril, lembro que eu sofri passei por aquele livramento, e aí o meu carro foi ficar pronto agora, né, há poucas semanas.
E aí, na noite de terça para quarta, eu passei muito mal. Muito mal. Acordei o Cleiton, tava chorando de dor. Muito inchada, minha barriga, meu abdômen, assim, tava muito, muito inchada. Eu não conseguia me virar na cama. Ele que me ajudava a me virar na cama. E aí ele falou, vamos pro hospital. Eu falei, agora de madrugada não. Porque eu tenho medo, sabe? Às vezes de ficar saindo do bairro de madrugada com carro, enfim. É perigoso, né? A gente mora afastado da cidade. Então, se der pra evitar, é melhor. E aí, quando foi na quarta-feira, ele me levou pro hospital. Me levou, eu tava inchada ainda, com bastante dor, tava até encurvada. E aí eu vou contar pra vocês, gente, os detalhes. A gente tá dando 5 minutos de vídeo, mas eu vou tentar ser breve, né? Só que eu preciso contar as etapas pra vocês entenderem. Ele me levou pro hospital e aí eu tava bem ruinzinho, o médico passou medicação, né? Pediu o exame de urina, porque pode ser uma infecção de urina, né? Pediu um hemograma e pediu uma tomografia. Aí passei assim, né? O dia no hospital, fui sair de lá, era 9h30 da noite, inclusive. E aí, a hora que eu fui fazer a tomografia, eu já fiquei assim, sabe quando você fica meio, sei lá, porque eu tava fazendo e aí tinha o entrar e sair, né, da salinha. E aí o técnico veio até mim e era uma tomografia sem contraste. Aí ele falou, olha, o doutor, eu tava olhando tava olhando as suas imagens e aí eu chamei o doutor pra olhar e ele pediu pra fazer com contraste, tá? A gente vai repetir o exame. Aí eu olhei pra ele e falei assim, apareceu alguma coisa? Aí ele olhou pra mim e falou assim, o doutor achou melhor assim. E ele tinha perguntado se eu tinha alguma cirurgia no abdômen, né? E eu tinha falado que não. E aí ele perguntou pra mim, você tem certeza que você nunca fez nada no abdômen? Eu falei, tenho, né? Tenho certeza. Aí tá, fiz o exame e demorou, né, pra sair. Nisso eu já tinha tomado medicação novamente, porque eu já tava com dor novamente. E a hora que o exame ficou pronto, já tinha trocado o turno do médico. Era uma médica que ia me atender. E aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, exame de urina tá ok, hemograma também tá ok. Aqui na tomografia tem um cistinho. Não, minta, ela falou assim, tem um cisto grandinho. Aí ela falou assim, não, grandinho não, vamos ser clara, tem um cisto grande aqui, entre o intestino e aqui a veia renal. Então, meu conselho pra você, porque os médicos hoje eles são mais diretos, principalmente quando a gente tá assim no hospital, né? Aí ela falou, meu conselho pra você, você evita comer carne de porco, ovo, gordura, fritura, até saber direitinho o que tem um cálculo renal pequeno, mas é bacana você procurar um urologista, então já procura um urologista e você já vai procurar um cirurgião geral. Aí eu falei, cirurgião geral? Eu falei, não pode ser o meu ginecologista, porque eu já tenho histórico de alguns cistos. Ela falou, não, aqui não é mais caso de ginecologista, você vai procurar um cirurgião geral. Vai lá na sala de radiologia, né, pede as imagens, ela imprimiu o laudo, né, pra eu entregar, ela falou, pede as imagens também, e aí você vai lá na sala de radiologia. Aí eu fui lá na sala e conversei com o técnico, né, falei pra ele que ela solicitou as imagens pra eu levar para um outro médico. Aí ele foi, pegou as imagens. Aí a hora que ele foi me entregar as imagens, ele falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, ele falou assim, você é nova ainda, não deixa nada te abalar não, tá? Gente, eu saí de lá, assim, já, sabe quando você sai com a cabeça a mil, né? Já saí com a cabeça a mil. Aí ela passou uma medicação pra eu tomar, aí na quinta-feira eu já liguei pra ver se eu conseguia, né, pelo plano, agendar o cirurgião. Consegui agendar pra sexta-feira. Aí na sexta-feira o Cleiton me levou, ele foi comigo, eu não tava nem dirigindo, porque eu tava inchando muito e eu tava sentindo muita dor.
E aí ele me levou no cirurgião e o médico deu uma olhada. Inicialmente, eu confesso pra vocês que inicialmente eu não gostei muito, sabe, desse médico, porque eu achei que ele me assustou bastante. Gente, tem cachorro latindo na rua, mas eu não vou parar assim o vídeo, porque aqui ultimamente tá tendo assim, 5 cachorros por pessoa, sabe? Então não adianta, senão eu vou acabar não gravando. Enfim. E aí a gente foi, e aí o doutor olhou, né, perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei, mostrei a tomografia pra ele que eu tinha feito no hospital, ele olhou, ele falou, tá muito estranho isso aqui. Aí ele olhou minha barriga e falou, tá muito estranho, olha, eu ainda não posso falar nada, não vou falar nada ainda, vou pedir pra você fazer alguns exames, né? Aí ele falou, você tem histórico de câncer na família? Aí eu falei pra ele da minha avó, né? Da minha avó que teve, né? E tudo mais. Falei da minha tia, irmã da minha avó. E aí ele falou assim, bom, você vai fazer uma colonoscopia, você vai fazer uma endoscopia, pediu alguns exames específicos de sangue, você vai fazer outra ressonância. Porque eu já tinha uma ressonância que eu tinha feito em março, né? Que eu já tinha levado. Ele falou, você vai fazer outra ressonância. E aí você traz aqui pra mim. Mas como você tem histórico de câncer na família, a gente vai investigar e a gente vai tratar como isso. Ali, eu e o Cleito saímos sem rumo. Sabe quando a gente saiu sem rumo. E aí, na prescrição, ele colocou como cisto pancreático. E aí, saímos de lá. Eu e o Cleiton já fomos nas clínicas para marcar, né, os exames. Isso era uma sexta-feira. Aí eu consegui já marcar a colonoscopia, a endoscopia para segunda, né? A ressonância eu consegui marcar para outra segunda, tipo uma semana assim depois. E os de laboratório não precisava agendar, né? Então eu já ia fazer na semana, no início da semana seguinte também. E aí quando foi, aí fui, né, tomando remédio, a medicação, tudo mais. A dor foi melhorando, mas mesmo assim eu ainda sentia bastante dor, né? Sentia muito peso e bastante inchaço, gente. Eu juro que assim, a minha barriga ficava como se eu tivesse gestante. Aliás, ficava não, né? Às vezes ela ainda fica. E aí na segunda eu fiz a colonoscopia, né? A endoscopia. E aí pediram para eu levar o material no laboratório, né, para biópsia. Aí eu levei, era biópsia de corpo e antro, acho que é isso. E eu não sabia o que era, perguntei pra moça, ela também não sabia. Aí eu caí numa besteira que eu falo pra vocês, nunca façam isso. Eu não sou de abrir exame antes de levar pro médico, porque eu não entendo, eu não sou médica, né? Eu não sou de ficar pesquisando assim pela internet, só que eu caí nessa besteira porque eu queria saber o que era uma biópsia de corpo e antro. E aí chegou em casa, eu coloquei no Google. E aí eu vi ali o que era. Que é para analisar, né, o estômago, o intestino. E embaixo tinha os relacionados, porque quando a gente coloca no Google alguma pergunta, embaixo tem os relacionados. Aí nos relacionados tinha lá cisto pancreático. Eu falei, tá, tinha isso no papel, né, na indicação, deixa eu ler. A hora que eu li, a minha vida fez isso, ó. Acabou, Fernanda. Gente, eu não tinha condições nenhuma, de nada. Foram assim 2 semanas pra mim terríveis, de assim ficar mesmo na cama, sabe? De não conseguir comer direito. Eu fiquei muito ruim, porque os indicativos daquela doença era algo muito ruim. E os sintomas que eu estava tendo já era algo assim, tipo de estágio avançado, sabe? Se fosse pelos sintomas e se fosse pelo que estava ali. E, nossa, eu chorava, eu rezava, eu pedia pra Deus, sabe? Pedia pra Deus e rezava. E falava, Cleito, reza comigo.
E aí teve um dia que eu abracei minha mãe, chorei, sabe? Falei, mãe, eu tenho medo de morrer. Eu não tinha condições nenhuma, gente, de vir antes contar isso aqui pra vocês. Eu não tinha condições nenhuma. E eu fiquei com muito medo mesmo. E aí a minha prima, Sandra, que é um anjo na nossa vida, ela já apareceu aqui, eu já falei várias vezes sobre ela, porque ela é um anjo mesmo na nossa vida, desde há muito tempo atrás. Ela veio aqui com a minha madrinha, né, pra me visitar e tudo. E aí ela falou, Fê, e eu só ia passar, a biópsia ia demorar 30 dias pra ficar pronta, então eu ia passar com o cirurgião só depois da biópsia pronta, né? E aí ela falou, Fê, é muito tempo do jeito que você tá, né, pra você esperar. Eu acho muito tempo. Se eu fosse você, eu procuraria um outro médico. E aí ela me indicou um outro especialista, ela é enfermeira, né, minha prima há muitos anos. Trabalhou na UTI há muito tempo, agora que ela parou porque ela teve neném. E ela falou, olha, vê se, né, o doutor tal, se ele consegue te atender, se ele atende pelo plano. E aí no outro dia eu liguei, ele não atendia pelo plano. Aí eu liguei pra ela, falei, olha, ele não atende, a consulta fica X. Gente, é caro. Eu gastei muito vamos colocar um mês desde que eu tive Covid, 1 mês e 3 semanas, mais ou menos, 2 semanas. Eu gastei muito com preparo de exame, com medicação, troca medicação, e aí consulta do médico. Cara, mas aí ela falou assim, Fer, se fosse eu, né, e eu tivesse como pagar, eu pagaria. E aí eu consegui marcar, né, era acho que eu não me recordo, eu acho que era uma sexta-feira e ele ia me atender na quinta da outra semana, coisa assim. Porque eu ia fazer a ressonância na segunda. Aí eu agendei, fiz a ressonância na segunda. Eu sei que vai ficar um vídeo meio chato, cansativo, né, eu contar os detalhes, mas sem eu contar os detalhes vocês não vão entender nada, tá bom? Qualquer coisa acelera aí. E aí eu agendei, né? E aí na segunda eu fiz a ressonância ia ficar pronta só pelos dias, só na sexta-feira. E aí eu perguntei se era possível, né, ficar pronto antes, porque eu tinha agendado um outro cirurgião que não atendia pelo plano e eu não podia perder, né, o valor daquela consulta e nem a consulta em si. E eu tremia, gente, eu tremia, o meu emocional tava assim, eu já tava abalada emocionalmente, que vocês quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe, quem assistiu os últimos vídeos, né, então eu já tava com o emocional abalado, mas isso veio assim pra destruir, assim, gente, virou poeira. Sabe, o que tinha ainda de pouquinho de emocional virou poeira, eu não tinha mais condições, eu tremia, eu ficava gelada o tempo todo, eu suava frio, né, eu tava com muito medo, muito medo. E aí fiz a ressonância na segunda, ainda falei, eu sempre faço, né, ressonância de pelve, de abdômen, por causa da adenomiose. E aí eu perguntei pra enfermeira, eu falei, como é só de abdômen superior, é mais rápido? Como que é, né? Demora o mesmo tempo? Ela falou, não, geralmente é mais rápido. E aí eu entrei naquela máquina que não saía mais. Demorou. Gente, demorou muito. Minha mãe foi, né, como acompanhante, ficou lá fora, também achou que demorou muito. E aí eu falei pra ela, nossa, eu achei que demorou a mesma coisa, né? Tipo, quando eu faço a de pelve. Aí ela falou assim, não, é que quando tem achados, é mais específico mesmo, no seu caso do cisto, né? Aí, sabe quando você já tá com o copo transbordando e parece que cada gotinha que cai ali vai fazer aquilo derramar pra tudo quanto é lado? Era a forma que eu tava me sentindo. Cada detalhezinho que acontecia parecia que pra mim era muita coisa, sabe? Só dela falar assim, eu já saí de lá nervosa. E aí, enfim, né? Os exames ficaram prontos, exceto a biópsia.
E chegou o grande dia de eu passar com esse outro cirurgião. A minha prima foi comigo, né? Ela me acompanhou. Até mesmo porque eu não tinha condição de fazer pergunta nenhuma, eu não tinha condição de nada. Eu tremia tanto no dia da consulta, juro, eu tremia tanto que eu fui pegar um café, eu não conseguia. Ela teve que pegar pra mim. A hora que eu ia entregar, sabe, os exames, os papéis pro médico, minha mão ficava assim. Eu tremia muito, tava muito nervosa. E aí, enfim, entramos, né? Ele perguntou o que estava acontecendo. E aí a gente foi entregando os exames para ele. Mas, gente, olha, foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi um gasto, mas foi assim, um gasto que eu não tenho arrependimento nenhum. Ele olhou, aí ele foi olhando a tomografia que eu tinha feito no hospital e falou assim: é um cisto mesentérico, acho que é isso o nome. Aí ele falou, mas é bom fazer uma ressonância. Aí eu mostrei a que eu tinha de março, falei, doutor, eu tenho essa ressonância, né, que eu fiz em março, mostrei pra ele. E aí ele foi olhando, já foi explicando. Eu não vou me falar os detalhes aqui, gente, porque senão é muita coisa. Eu vou resumir bem essa parte. E aí ele foi olhando e ele já, a forma dele falar, ele já foi me tranquilizando, sabe? A forma dele explicar, ele já foi me tranquilizando. Aí ele falou, então acho que nem precisa de outra ressonância. Aí eu falei, mas eu tenho uma aqui, outra aqui, que eu tinha feito na segunda. Eu falei, essa eu peguei hoje. Mostrei pra ele. E aí ele viu, né? E eu ia entregar, tava tremendo. Aí ele falou, e você treme por quê? Acho que ele pensou que eu tivesse, né, algum problema, que eu tremia. Aí minha prima deu risada e falou, é nervoso. Ele falou, não precisa ficar assim. Aí ele foi me explicando, né, que é um cisto benigno, que ele ainda falava assim, com as palavras dele, pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem chance de evoluir, não é algo que vai evoluir para alguma coisa ruim, né? O que acontece é que é um cisto que ele tá do lado da artéria, né? Então ele tá muito próximo da artéria. Então a cirurgia é uma cirurgia delicada, né? Tanto que ele falou que ele não opera, ele não faz essa cirurgia sozinho. Ele faz essa cirurgia junto com um outro médico, um outro especialista que trabalha com ele, que é especialista em tumor. E aí sim, aí ele começou a falar sobre a cirurgia, né? Sobre as formas, né? Os tipos, enfim, ele explicou tudo, né? Mas resumindo, ele é um cisto que ele tá com 4,7 centímetros. Então ele é grandinho, mas ele ainda não tá no tamanho máximo. Então, até mesmo por ser uma cirurgia, né, mais delicada e tudo mais, então vale a pena esperar para ver se ele vai desenvolver mais ou se de repente ele vai parar, né? Se Deus quiser, eu ainda falei pro doutor, ele vai minguar, né? Mas pode ser que ele pare de desenvolver. E aí não precise, né, da cirurgia, enfim. Ele tá com 4,7, se ele ficar com 5,2, 5,3, então se ele crescer de 5 a 6 milímetros, aí precisa fazer a cirurgia, né? Mas a gente vai esperar esses 3 meses para observar. Essa é a visão desse doutor, tá? Que é o doutor que não atende pelo convênio. E aí ele me explicou, pediu para eu procurar também um ginecologista, porque ele acha que o meu inchaço não é desse cisto, não é todo desse cisto, né? Que tem algo a mais que tá causando esse inchaço, enfim. E aí foi muito bom, sabe, passar com ele, foi maravilhoso. Ele falava pra mim, eu espero que você saia daqui mais calma. E aí ele também me reforçou a questão da terapia, né, de que eu tava precisando muito de uma terapia, que seria muito bom eu já começar a fazer. E
eu perguntei com relação a filho. E eu falei, doutor, eu em fevereiro comecei a fazer os meus exames porque eu queria engravidar esse ano. E não é aconselhável, né, eu engravidar enquanto não resolver essa situação desse cisto. Porque se eu engravidar e precisar mexer nele, não tem como. Então, primeiro precisa resolver a situação desse cisto. Enfim, eu saí de lá outra pessoa. Eu falo que assim, existe uma Fernanda antes desse doutor e uma Fernanda depois desse doutor. Porque eu saí de lá muito mais aliviada, é claro, preocupada, porque é uma cirurgia que é delicada, né? Que dá medo, que deixa marcas e tudo mais. Mas foi o que ele falou, deixa pra pensar quando for e se for, né? E eu saí de lá muito aliviada. Aí ele mudou minha medicação, enfim. E aí, quando foi, mesmo assim eu não quis aparecer aqui, porque eu ainda tava muito com a cabeça, sabe? Eu queria muito esperar sair o resultado da biópsia, né? Da colonoscopia, da endoscopia. Mas aí eu já voltei a trabalhar assim aos pouquinhos, né? E de vez em quando e não abusar, porque eu faço bastante repouso. Aqui em casa mesmo eu não faço muita coisa mais, né? Então o Cleiton faz assim a parte, às vezes o que precisa, né, de mais pesado assim, ele tem feito. Eu tenho mantido organizada, faço minhas coisinhas. A mãe deu uma força assim gigantesca, né, esse tempo todo. Nossa, ela foi assim incrível como sempre, maravilhosa como sempre, né? Eu acho que como toda mãe é, mas como é a minha, pra mim ela é mais especial ainda. E me deu muita força, né? Ela falava assim pra mim que o coração dela tava tranquilo, então que ela não tava com o coração aflito, então que ela achava que, assim, ela tinha certeza, né, que não era nada grave. E aí eu passei na semana passada eu tô ruim pra data. Enfim, na semana passada eu passei com outro cirurgião. É o que atende pelo plano. E assim, gente, é o que provavelmente é o que eu vou ter que levar esse acompanhamento, porque é tudo muito caro, né? Uma consulta já foi caríssimo e uma cirurgia, se eu precisar fazer pelo particular, é algo assim exorbitante que pra mim hoje não dá, né? E aí eu tava com muito medo, porque esse primeiro médico me espantou bastante, me assustou bastante pelo jeito, né, dele. E aí eu ainda falei, mas vamos ver, né? Cada médico é um médico, cada médico tem um jeito. E eu fui na semana passada, eu acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, e parecia outro médico. Deus é maravilhoso, que Deus já tinha agido, sabe? E aí eu cheguei e ele perguntou como que eu tava, né? Eu falei que graças a Deus eu tava bem. No dia eu ainda tava inchada, porque eu vou inchando mais no decorrer do dia, né? E aí ele perguntou da dor, ele falou, e a dor? De 1 a 10, o quanto melhorou? Eu falei pra ele 7, 8, porque graças a Deus hoje eu tenho dor assim esporadicamente, né? Se eu fico muito tempo em pé ou muito tempo sentada na mesma posição, ou se eu faço algum esforcinho a mais de alguma coisa que parece, como se comprimisse, sabe? Eu sinto como se fosse, a minha barriga incha, é como se fosse uma pressão, assim, sabe? E eu sinto uma dor, assim, no quadril. Não sei explicar pra vocês, não, a dor. Mas é estranho, né? O jeito que eu incho, porque incho desde o pezinho, assim, da barriga até em cima, sabe? Parece uma gestante mesmo. Uma amiga minha veio me visitar, ela falou, Fer, se eu não soubesse da situação, eu ia pensar que você estava gestante, né? E é algo que, assim, é complicado. Mas a gente deixa eu resumir, porque senão, gente, eu vou ficar aqui até amanhã e já deu 29 minutos. Bom, fui na consulta semana passada
E aí ele, né, perguntou sobre a dor, olhou os exames, confirmou mesmo o cisto de mesentério, acho que é isso. E aí ele também acha que não é esse cisto que tá me causando esse inchaço, né? Como o outro doutor havia me aconselhado a procurar o meu ginecologista, eu já também havia ido no meu ginecologista, mostrado os exames, ele me proibiu também de engravidar, assim, ele falou, não é nem a questão de assim, o que você acha, não, você não pode engravidar enquanto não resolver a questão desse cisto. Então a gente vai esperar de 3 a 6 meses, né, para ver a evolução, o que vai ser, se vai prosseguir com uma cirurgia, se não vai, mas hoje você não pode engravidar. Na visão dele, da parte ginecológica, também não tem nada que possa estar me causando esse inchaço. Eu tenho um mioma no útero, eu tenho um cisto no ovário, mas que não é pra causar isso. E aí, até mesmo por orientação, assim, conselho da minha prima, eu procurei um outro ginecologista. Eu falei, vou buscar uma outra opinião. E eu busquei essa opinião do outro ginecologista. Então, assim, gente, a minha vida tem sido assim, médico, exames. O Cleito fica até bravo, porque a cada médico que eu vou, que ele pede um monte de exame, que eles estão me virando do avesso. O Cleito fala, tá, mas e aí? Né? E a resolução disso que a gente ainda não sabe, né? Pra ser sincero. E aí eu fui procurar a opinião desse outro ginecologista. E ele também falou que da parte ginecológica ele acredita que não tenha nada que esteja causando esse inchaço e esse desconforto. Ele, na visão dele, é alguma coisa ligada ao intestino. Mas aí, como eu tinha feito a colonoscopia, que eu ia pegar o resultado, enfim. Aí eu conversei, né, falei pro cirurgião que eu tinha levado os exames nos ginecologistas, que eles haviam falado que não tinha, né, da parte ginecológica, no ver deles não tinha nada. O segundo ginecologista que eu passei até comentou sobre endometriose, porque eu tenho adenomiose, que é endometriose no útero, né? Que de repente, se tivesse uma evolução, né, para as trompas, e aí uma endometriose mesmo. Mas isso só se confirma no exame de videolaparoscopia, que foi o que eu fiz há 9 anos atrás, quando eu descobri a adenomiose. Mas devido a esse cisto, é um exame invasivo e não pode ter nada invasivo. Então, não posso fazer uma videolaparoscopia agora. Teria que fazer esse exame e, se necessário for, colher algum material para biópsia, né, com relação à endometriose, durante a cirurgia do cisto. Então, tá tudo ligado, né, a isso. E aí o doutor, o cirurgião geral que eu passei na semana passada, ele me pediu para passar num terceiro ginecologista, né, em outra cidade. Então, eu ainda vou marcar, eu não marquei ainda. Acho que agora vai. Deu uma pausa ali porque estourou o tamanho do vídeo. Enfim, ele me pediu para passar com um terceiro ginecologista em outra cidade. Eu não marquei ainda porque ele pediu alguns exames e eu preciso estar com o resultado desses exames também para levar para esse ginecologista, porque ele pediu, né, que eu levasse antes de retornar com ele. Ele continua achando tudo muito estranho, ele continua achando o meu inchaço muito estranho. Com relação ao cisto, realmente ele está próximo à artéria, é uma cirurgia delicada, porque no tirar o cisto pode sim encostar nessa artéria, né? E romper essa artéria. Mas ele também falou que a gente vai esperar aí 3 meses, então ele tem a mesma opinião do outro médico, então esperar os 3 meses para ver a evolução, né? E ele foi bem claro, cresceu, tirou, não tem o que esperar mais. Se nesses 3 meses desenvolver, eu vou precisar fazer a cirurgia. Com relação à gravidez, é a mesma opinião. Eu não posso engravidar agora enquanto não resolver a questão desse cisto.
Com relação ao inchaço, ele me pediu alguns outros testes, alguns outros exames, me pediu teste de tolerância à lactose, glúten, para ver se de repente eu desenvolvi alguma intolerância, né? À lactose, ao glúten. Ele me pediu alguns exames específicos que ele falou que é só pra gente ficar tranquilo, que ele me pediu aquele, que é como se fosse um mapeamento tumoral, acho que é coisa assim. Que são aqueles exames, são vários exames que eles vão mostrar se de repente o meu organismo pode estar desenvolvendo, né, um câncer, ou se ele pode vir a desenvolver, qual é o grau, né, ali de... Eu não entendo direito porque eu não sou médico, mas enfim, é esse mapeamento aí tumoral, mas ele deixou claro assim que ele só tá pedindo esse exame pra gente ficar tranquilo, né? E eu continuo, né, aí em observação, continuo fazendo as coisas dentro do meu limite, né? Lá na empresa também eu vou esporadicamente e é isso, né? Na empresa também eu não tenho feito nada ultimamente, para ser bem sincera, porque não se sabe se eu vou precisar me ausentar e quando eu vou precisar me ausentar, então também não posso ter nenhuma responsabilidade, né? E é isso, gente, sabe, quando a vida dá uma reviravolta, né? Eu ainda incho e eu ainda sinto desconforto, só que muito, muito, muito menos. E assim, eu tô muito feliz porque nos últimos 2 dias eu inchei pouquíssimo, sabe? Eu inchei pouco mesmo. E aí eu fico muito feliz, né? Por isso, porque já é uma evolução. E aí na semana passada, acho que na quarta-feira, eu mandei uma foto para uma amiga minha. E aí ela falou, amiga, pede a cura, né? Oi, amor! Tá bom! A mãe chegando da ginástica. E aí a minha amiga falou, Fer, pede a cura. Ela falou, pede a cura para Deus, porque ela falou, nossa, inchaço puro, tava muito, muito, muito inchado. Isso acho que foi na quarta-feira que eu fui pro escritório. E eu tenho pedido, né, para Deus a cura. Outra coisa que eu fui atrás foi a terapeuta, né? E eu precisava de uma terapeuta específica, né? Eu tava procurando terapia do luto. Eu já havia tentado indicação de algumas amigas e acabou não dando certo, porque tava sem agenda. E aí a minha amiga indicou essa, que atende em Campinas, que ela é terapeuta da parte oncológica, mas ela também atende, né, a parte de terapia do luto, e eu vou começar a quarta-feira agora dessa semana. Ela não atende pelo plano, mas eu cheguei no extremo, né? Aquilo que eu falei pra vocês, é como se o copo tivesse assim, já quase transbordando, e como se a cada gota, a cada acontecimento da minha vida fizesse aquilo, desse aquele medo daquilo transbordar e acabar com tudo. E eu tô nessa fase, né, já há muito tempo, que vocês também sempre falam, Fer, procura ajuda, e eu tô num momento assim que eu preciso muito de ajuda, né, porque é a somatória de tudo que eu já tava passando, é a somatória do que eu passei no último mês, né, que só eu e aqui a minha família sabe o que foi, e só eu sei o medo que eu tive, né, em todo instante que eu, sabe, era ruim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia nada. Eu fiquei com muito, muito, muito medo de tudo, né, e é o que eu falo, é uma cirurgia, se eu precisar fazer essa cirurgia, é uma cirurgia delicada, mas Deus vai estar comigo. E, né, pra Deus nada é impossível. Eu perguntei pro doutor, né, falei, doutor, mas ele pode diminuir, né? Aí ele falou, poder não pode, né? Tecnicamente, não. Mas aí eu falei, pra Deus nada é impossível, né? Então, eu acho que eu nem consegui contar, porque eu tô conversando com vocês e eu tô aqui de olho, que já são 39 minutos. E não vou nem estender. Conforme eu for lembrando, assim, né, de alguma coisa, eu vou contando pra vocês aí, vou gravando mais. Depois eu vou falar pra vocês como que vai ficar a questão aqui do canal, né? Dos vídeos, o que vai ser
mas eu vou gravar em um outro vídeo porque esse vai ficar muito longo. Resumo da ópera: eu sumi porque eu estava doente, né? E eu fiquei doente mesmo. Eu fiquei doente fisicamente e eu fiquei doente emocionalmente. Mas eu estou me cuidando, né? Graças a Deus, graças a Deus. Eu tô muito melhor. Graças a Deus eu tô bem. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de vir aqui e falar para vocês que eu estou bem, né? E vai dar tudo certo, né? Deus tá comigo e a gente se mantém aí, né? Pedindo, firme na fé, confiando que vai dar tudo certo. E eu quero agradecer o carinho, né? De vocês que eu recebi todos esses dias, né? E é isso, tô me cuidando, não tenho feito muita coisa por aqui, mas o trivial, né? Sem novidades assim por enquanto, tá para chegar algumas novidades, né? E que eu tenho para falar para vocês também é que nesses momentos a gente percebe quem tá do nosso lado, sabe? Quem realmente se importa com a gente, quem consegue olhar para nossa dor, porque infelizmente tem muita gente, né, que prega amor, que prega Deus ali todos os dias. Olha, chega a arrepiar o couro da minha cabeça, juro, eu falando isso. Só que tem muita gente que prega isso todos os dias e que assim, na hora que precisa, sabe, estender a mão para alguém, não pensa no alguém, pensa em si próprio, sabe? Infelizmente, mas também muita gente boa teve do meu lado, muita. Agradeço a Deus, minha família, minha mãe, meu marido, né? Maravilhoso. E é isso, gente, é isso. Passando para dizer que eu não posso dizer assim que eu não tô doente, né? Tem algo acontecendo, ainda não sabemos, vamos descobrir. Eu vou fazer todos esses exames, né? Vou passar com um terceiro ginecologista, depois volto com um cirurgião geral, vou começar a terapia, né? Tô me cuidando, vai dar tudo certo, vai ficar bem. Se você, né, tá passando por algum momento, né, difícil, não desista, tenha fé, peça a Deus, dobra os seus joelhos. Se eu não conseguir dobrar o joelho, porque eu não conseguia, dobra o coração para Deus, né? E coloca aí o seu louvor, coloca a sua meditação, a sua pregação, né? Abre a sua Bíblia, entrega para Deus, né? Tudo que você tá passando. Não é fácil, gente, eu não vou ser hipócrita aqui a ponto de falar para vocês, ai, não, porque confiei 100% e me mantive tranquila. Não, eu fiquei desesperada, muito desesperada, né? Não sei nem explicar para vocês. Eu pedia para Deus, eu falava, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E eu falo isso para Deus infinitas vezes durante o dia, sabe? Eu falo, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando vem alguma aflição, eu falo, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Daí que Deus possa aumentar a minha fé, a sua fé, de quem mais estiver precisando. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Ficou gigante, me perdoem. Assistam aí a prestação, coloca na velocidade 2. E nós vamos nos falando, tá? Depois eu gravo um outro vídeo pra gente falar sobre o que vai ser desse canal, tá? Um beijo, eu espero que vocês estejam bem, né? Fiquem bem, fiquem com Deus, né? E até a próxima, se Deus quiser.